Bom dia a todos os irmãos. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, irmãos, tá? Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Versículo bem conhecido, né, da igreja. Deixa eu ver o horário aqui que tem até esse aqui. Então, vamos lá, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Obrigado, filho. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, meu Pai, por ter nos trazido até aqui, Senhor, pois sem o Senhor nós não somos nada. Ó Pai Celestial, peço, Pai Santo, a direção do Teu Santo Espírito, e que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha nos direcionar, tanto a mim que estou trazendo essas informações, também como tua igreja, Senhor, para recebê-los e assim praticarmos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, que possamos fazer tudo para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar, meus irmãos? Então, irmãos, nós, irmãos, crentes em Cristo Jesus, nós que um dia nós fomos salvos pela redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, nós que somos filhos de Deus, né? Nós temos uma missão em comum, né? Essa missão é comum a toda a igreja, independente se você for um pastor, um diácono, um obreiro, um missionário, um membro de uma igreja, ou aquele que frequenta a igreja, ou aquele que um dia entregou a sua vida a Cristo, todos nós temos uma mesma missão em comum. Ao porteiro, ao zelador, ao evangelista, ao cantor, né, àquele que toca o instrumento na igreja, todos, sem exceção, que um dia entregou a vida a Cristo, tem uma missão em comum. E essa missão é de evangelizar, irmãos, tá? E sentindo essa dificuldade que a igreja tem em evangelizar, nós trouxemos algumas técnicas de evangelismo. Em especial, irmãos, nós vamos falar do evangelismo relacional, tá? Então, temos as técnicas, pode abrir, irmão, técnicas de abordagem evangelística e o nosso direcionamento ao evangelismo relacional, tá, irmãos? Porque sabemos que temos várias formas de evangelizar, né, irmãos? Temos o evangelismo pela internet, tem o evangelismo aqui, quando o pregador vai pregar o evangelho, né, em determinada situação. Temos o evangelismo pessoal, o evangelismo de rua. Então, existem várias formas de se evangelizar. Hoje nós vamos falar especificamente do evangelismo relacional, tá, irmãos? Antes de falarmos do evangelismo relacional, nós vamos
ver algumas características ou algumas qualidades, né, para ficar mais específico, algumas qualidades do nosso maior exemplo de evangelizador, ou aquele maior exemplo de abordar as pessoas, né, que é Cristo, é o nosso mestre. Na verdade, Jesus é o nosso mestre por excelência em tudo, né? Então nós vamos tomar algumas qualidades e características de nosso Senhor para quando a gente for abordar algumas pessoas. E já falando de abordar, nós queremos exemplificar o que significa abordar. Irmãos, abordar significa mais ou menos como atracar um barco no outro, né? Na Marinha se diz abordar, né? Abordar um outro barco, ou seja, quando você encosta em um outro barco, né? Atraca, e aí você entra num outro barco, isso significa abordar. Ou seja, aproximar-se, né? Atracar-se. Então, como nós vamos chegar a uma outra pessoa? Antes de tudo, nós devemos lembrar o que significa evangelho. Evangelho vem do grego judaico. A palavra evangelho é uma palavra composta por dois termos: bom e mensagem. Proclamar o evangelho significa literalmente anunciar para alguém que algo realmente de bom aconteceu. E esse algo de bom que aconteceu foi que o mundo estava perdido, lançado ao inferno. Porém, nosso Pai Celestial, nosso Deus, Ele enviou seu Filho ao mundo para que viesse sofrer pelos nossos pecados, morrer pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, e agora está à destra de nosso Pai Celestial. O Evangelho não é algo difícil, o Evangelho é simples, né? Até uma criança entende o Evangelho, né? Então, irmãos, vamos aqui falar das características ou qualidades de nosso principal exemplo em abordar as pessoas, que é Jesus. São 6 características, tá, irmãos? Então tá aí, Jesus é o nosso grande mestre na abordagem do evangelismo. Nós temos aí algumas passagens bíblicas que mostram a abordagem de Jesus, como a mulher samaritana em João capítulo 4, o mancebo de qualidade, lá em Marcos 10, 17 a 21, e com o fariseu Nicodemos, João capítulo 3. Também Jesus tem uma passagem em Zaqueu, com Zaqueu, né? O publicano, em Lucas capítulo 19, de 1 a 10, tá? Então, Jesus, ele foi o nosso principal mestre em abordagem, né? Então, nós vamos passar aqui, os irmãos, 6 características de como abordar assim como Jesus fez, tá? A primeira é que Jesus demonstrava compaixão pelo abordado, tá? E eu gostaria de ressaltar nesse ponto, irmãos, algo fundamental para que quando a gente viesse abordar a pessoa ou o pecador, né? A questão é que nós, irmãos, nós temos que, quando ir de encontro a essas pessoas, em nosso coração não pode haver espaço para nenhum outro sentimento senão o amor. Se nós formos com outro sentimento com relação a abordar a pessoa, ou pregar o evangelho, ou anunciar o evangelho, nós temos que estar com o coração com amor, porque nós temos que, assim como Jesus, temos compaixão daquela alma que está perdida. Diz assim, que Jesus, ele parava e dava atenção a um homem rejeitado, como o endemoniado gadareno, em Marcos 5, a um jovem rico tendo amado, como o mancebo de qualidade, em Marcos capítulo 10, versículo 21. Nesse versículo fala que Jesus, antes de tudo, antes de até mesmo falar ou ver o seu pecado, Jesus, ele o amou. Isso porque Jesus era capaz de olhar para dentro da pessoa e ver, antes de tudo, o seu pecado.
em Marcos 2,5. Ver o pecado da pessoa e sua condição de perdição espiritual deve ser a primeira atitude de um evangelista. Observe, ver é uma coisa, falar dele é outra. Nós estamos preocupados com o pecador e não com o pecado. Então, ao anunciar o evangelho, nós temos que nos preocupar com a pessoa que nós estamos evangelizando e não com o pecado. O pecado, depois ele vai ver, o Espírito Santo vai abrir seus olhos, né? Jesus não tinha preconceitos, é o ponto 2. Jesus não tinha preconceitos, isso demonstra em João capítulo 8, 10 a 11. Por ser puro e divino, era de se esperar que Jesus rejeitasse certas pessoas por motivos religiosos e conceituais, mas ele não agia assim. O exemplo é a mulher adúltera, em João capítulo 8, versículo 11. Notamos que muitos crentes evitam falar com certas pessoas pecadoras, tais como prostitutas, viciados, homossexuais, mendigos e outros. Quando fazemos uma abordagem, temos que estar preparados para qualquer tipo de pessoa e pecado que este venha a ter. Isso não pode nos causar espanto, mas devemos aceitar tais pessoas como elas são. Anunciar-lhe o evangelho que pode mudar a sua vida. Então, quando nos direcionarmos àquela pessoa, nós temos que deixar o preconceito de lado, porque muitas das vezes nós já sabemos a qualidade de vida daquela pessoa e o que ela faz. E isso pode ser um empecilho a nós que estamos anunciando o evangelho. Deixar de lado como Cristo fez e assim anunciar ou aproximar-se da pessoa, né, que é o abordar. Aproximar-se para que venhamos ter um relacionamento, uma coisa mais próxima com ela, né? Não que nós venhamos praticar a mesma coisa que essa pessoa, mas que devemos procurá-lo, se aproximar para que venhamos anunciar a salvação dessa pessoa. O terceiro ponto é que Jesus ia aonde a pessoa estava. Assim como nós temos uma passagem bíblica em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus não tinha um templo para convidar as pessoas a virem a ele, a fim de que ouvissem a sua mensagem. Assim ele costumava ir as pessoas ao seu próprio contexto de vida. Então, irmãos, muitas das vezes nós ficamos em uma bolha, fechados. Vamos para o trabalho, chegamos em casa, tomamos nosso banho, vemos a igreja, voltamos e ficamos nessa rotina. Obrigado, irmão. Nessa rotina e não saímos dela. E aí nós achamos que, bom, até aí está tudo bem para mim. É isso aqui que eu tenho que fazer, já recebi minha salvação e pronto, né? Somos nós que somos filhos de Deus e que Jesus nos salvou, pagou um preço por nós, nós temos que agir com gratidão com Deus. E a nossa principal gratidão é anunciar o evangelho a outras pessoas que estão perdidas, tá, irmãos? Olha, Jesus, ele veio do céu para buscar, para nos buscar, né? Lucas 19, 10. Para fazer uma abordagem é preciso ir ao pecador em vez de esperarmos que ele venha a nós. Assim como Jesus foi à beira de um poço e falou do evangelho à mulher samaritana, tá? Então, irmãos, é de principal importância que nós irmos às pessoas que não têm Cristo. Por exemplo, nosso vizinho, né? A um colega de trabalho, né? E também buscar evangelizar, né? Procurar a igreja que nós congregamos e nos agruparmos junto com o grupo de evangelismo que nós temos. Nós temos que nos enquadrar nós mesmos a procurar evangelizar, tá, irmãos? Porque senão, dessa forma, se vivermos assim, irmãos, nós viveremos em um grupo, em um clube social, né? Que nós viemos só louvamos ou cantamos, né? E está tudo bem e iremos voltar às nossas casas, né? Mas nós temos que criar em nosso hábito e começar a aprender a evangelizar, tá, irmãos? E não é difícil, tá, irmãos? É fácil. Existem várias formas de evangelismo. Jesus sabia como iniciar uma conversa.
Nosso ponto 4, nossa quarta característica ou qualidade de Jesus, tá? Jesus sabia como iniciar uma conversa. Ele começava exatamente onde a pessoa estava. Um exemplo foi com Nicodemos, irmãos, aquele fariseu lá em João capítulo 3, tá? Ele partiu da própria pergunta de Nicodemos e conduziu a um dos mais profundos assuntos da vida eterna. Assim como também com Zaqueu, o publicano. Cristo viu Zaqueu e pediu a Zaqueu a ir à sua casa, né? E lá ele teve o maior contato com Zaqueu, né? E aí Jesus conversou sobre o seu problema, né? Quando fazemos uma abordagem, temos que tomar alguns cuidados ao iniciar uma conversa. Hoje muitos crentes e até pastores já começam a evangelizar condenando os vícios da pessoa, ou a moda, ou adultério. Não é assim que se trabalha uma abordagem evangelística. Todos os erros da pessoa serão notados por Deus. A nós só compete ser o canal para que o Espírito Santo convença a pessoa de sua situação e entenda que Jesus pode mudar a sua vida. Devemos usar a palavra de Deus e não o que nós achamos certo ou errado. É a palavra verdadeira que os libertará e não o juiz injusto. Então, irmãos, por exemplo, Zaqueu, Jesus não falou do pecado dele, né? Mas Zaqueu, o Espírito Santo tocou em seu coração e assim ele disse: Senhor, se alguma coisa defraudei, restituirei 4 vezes mais, e o que eu tenho repartirei com os pobres. Então Zaqueu é um grande exemplo disso, né? Jesus era incisivo na sua conversa. Ser incisivo é ser verdadeiro e ser simples, né? Jesus não usava meias palavras, ele só falava a verdade e com muita simplicidade. Irmãos, nós deixamos alguns folhetos desses que algumas pessoas não deu para tirar para todos, tá? Mas vocês podem acompanhar aí, tá? Todos acompanharem nesse primeiro folheto que nós entregamos aí, tá? Então o ponto 5 é que Jesus é incisivo em sua conversa, tá? Não adianta você conhecer muito e quer mostrar sabedoria se a pessoa que está ouvindo não sabe nada. Está entendendo? Então, muitas vezes a pessoa não é culta, ela não é doutorada, ela não é mestrada, é uma pessoa simples, e ela entende só palavras simples. Então, o evangelho, ele é simples. Tanto é que Jesus, no versículo que nós temos aí, ele diz que Deus, ele ocultou a sua mensagem a muitos que são mestres e doutores, mas ao simples, ele demonstrou, ele abriu, ele mostrou, né, o evangelho, tá? Então o evangelho é simples e até uma criança pode aprendê-lo, pode entender, tá? E o sexto e último característica de Cristo é que Jesus sentia a urgência da salvação, né? Para Jesus ele tinha tempo contado para alcançar a todos. Trabalhou intensamente. O trabalho de evangelismo não é um trabalho de um dia. Temos que estar preparados para abordar uma pessoa a qualquer instante. Cada minuto morrem muitas pessoas no mundo. Uma delas pode estar perto de nós, a partir para a eternidade sem salvação. Muitas dessas pessoas podem ser o nosso próprio irmão de nossa casa, nossa mãe, nosso pai, nosso tio, tia, um filho, uma filha. Então essas pessoas estão às vezes até dentro de nossa própria casa, mas nós não falamos do evangelho. O nosso vizinho que está do lado, né? Então, nós temos que procurar pedir de Deus para que Deus nos conduza a pregar o evangelho. Eu estou ligado no relógio hoje que já me incumbiram, eu tenho que estar esperto no relógio, tá? Então, irmãos, essa foi a primeira parte, tá? Das características de Cristo, tá? As qualidades de Cristo que devemos aprender para como abordar as pessoas. Então, vamos agora passar ao evangelismo relacional propriamente dito, tá? O evangelismo relacional, irmãos, coloca aí, meu amado, por favor, isso. Para começarmos a falar dele, nós vamos ler um contexto, está em Atos capítulo 8. Mas o evangelismo relacional é um método que consiste em evangelizar alguém através de um relacionamento amigável que podemos desenvolver com uma pessoa. Então você vai começar a se relacionar com esta pessoa, tá entendendo? De uma forma que nós vamos passar passo a passo aqui com os irmãos, tá? Em uma pesquisa feita há alguns anos pelo Instituto Alvo,
vemos que 52% das pessoas que chegaram a Jesus fizeram isso por meio de pessoas próximas. Então, mais da metade dessas pessoas que foram ganhas para Cristo, elas foram ganhas por pessoas próximas, tá? Seja seus amigos e familiares. No decorrer deste texto, veremos que a própria Bíblia nos aponta exemplos para colocarmos em prática o evangelismo relacional, e acompanhe daqui em diante com base em texto de Atos 8, 26 a 40, alguns passos simples e eficazes para você evangelizar uma pessoa com base no método do evangelismo relacional. E aí você se perguntou já, qual é a melhor forma de evangelizar alguém, né? Então, nós temos aqui uma fórmula, que é o evangelismo relacional, que dá muito certo, tá? Vamos ler lá o texto de Atos, irmãos, por favor. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Versículo 26 a 40, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: Entendeste tu o que leis? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como esta mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem disse isto o profeta? Desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a sua boca e, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito? Se creis de todo o coração. Respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, irmãos, aqui nós temos a passagem do evangelista Filipe, que falou ao eunuco. Então nós vamos tirar alguns pontos aqui e mostrar aqui nesse passo a passo, né, no evangelismo relacional. O primeiro passo, irmãos, o primeiro passo é aproximar, né? O primeiro passo consiste em você se aproximar das pessoas. Repare na orientação do Espírito a Filipe, tá? Então o Espírito disse a Filipe: Vá até aquela carruagem e fique perto dela. Atos 8, 29. A intenção desta ordem é justamente criar uma aproximação entre Filipe e o etíope, que estava na carruagem citada. A partir desta aproximação, o etíope iria passar a dar mais abertura para que Filipe compartilhasse o evangelho. Hoje, quando você quer evangelizar alguém, qual é a sua primeira ação? Sua primeira ação deve ser se aproximar das pessoas de forma que elas se sintam, observem bem, irmãos, confortáveis para se relacionar e conversar. Mostre que você não oferece nenhum tipo de risco ou condenação, mas sim um bom bate-papo que consequentemente irá levar a uma mensagem de esperança. O passo 2 é ouvirmos, tá?
O segundo passo que devemos dar é ouvir as pessoas, tá? Se seguirmos observando o texto, veremos que Filipe estava atento ao que o etíope estava dizendo. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o eunuco lendo o livro do profeta Isaías e disse: o senhor realmente entende o que está lendo? Então, notem, irmãos, que antes que ele falasse com o etíope, ele estava ouvindo o que ele... Então, muitas das vezes em nossas vidas, irmãos, nós temos que, quando estivermos com uma pessoa conversando, buscar ouvir essa pessoa, né, e o que ela tem a dizer. A partir daí, você vai buscar alguma brecha, né, no que ela falou, e você vai começar a adentrar a palavra de Deus, né, adentrar o assunto do evangelismo, tá, ou do plano de salvação, tá? O Senhor realmente entende o que está lendo? Atos 8:30. Às vezes é uma ação evangelística. Às vezes, em uma ação evangelística, nós começamos de imediato a expor nossa convicção a respeito da fé e questionar se as pessoas desejam aceitar a Jesus. Mas, na verdade, é muito importante que possamos escutar o que as pessoas têm a dizer, como em qualquer outra conversa. Ouvir as pessoas é abrir portas para o diálogo e para o relacionamento. O passo 3 é fazer perguntas, tá? Atos 8:30. O terceiro passo é muito importante, fazer perguntas exploratórias. Ou seja, você vai atentar ao que a pessoa está falando e assim você vai começar a fazer algumas perguntas no decorrer da conversa. Se olharmos ainda para o mesmo versículo, veremos que o Filipe, após ouvir o etíope, faz uma pergunta estratégica que irá dar início a uma conversa evangelística. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o eunuco lendo o livro do profeta Isaías. Então disse: o senhor realmente entende o que está lendo? Atos 8:30. Fazer as perguntas certas nos possibilita compreender as pessoas de maneira mais profunda. E quanto mais conhecemos alguém, a partir dessas perguntas, mais eficaz será o nosso relacionamento e, consequentemente, será mais fácil falar de Jesus. Fazer as perguntas certas é uma ótima oportunidade para começar a inserir o evangelho na conversa. Passo 4, falar de Jesus. Após se aproximar, escutar e fazer perguntas explanatórias, partimos então para o quarto e último passo, irmãos. Continuando no texto de Atos, indo para próximo do fim do capítulo, vemos que finalmente Filipe anunciou o evangelho ao etíope, após ter compreendido as dúvidas que ele, o etíope, tinha a respeito da passagem do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: vá até aquela carruagem, aqui é no final do texto, errei aqui. Então Filipe anunciou as boas novas a respeito de Jesus, começando pela explicação dessa passagem da Escritura, Atos 8:35. O quarto passo é exatamente anunciar Jesus. E apesar de parecer simples, na prática muitos cristãos não entendem isso, pois ao invés de falarem de Cristo, acabam focando em expor o cronograma de sua igreja local. Enfatizam uma mudança de comportamento na sua vida ou até delegam a tarefa de evangelizar para outro cristão. Devemos ter em mente que o ápice de todos os passos que apresentamos é justamente compartilhar a respeito da pessoa de Jesus, pois é a partir dele que as pessoas serão transformadas. Então fale o amor e do sacrifício de Cristo para as pessoas. Quando seguimos esses 4 passos, finalmente estamos prontos para desenvolver um relacionamento evangelístico com qualquer pessoa. Então, irmãos, nós temos que iniciar, né, colocar em prática esse tipo de evangelismo, né? Mas nós devemos fazer uma observação que não é por último, mas não é menos importante. É muito importante isso aqui, irmãos, tá? Essa consideração final. É com relação à oração, irmãos, tá? Irmãos, se nós vamos evangelizar, na realidade tudo em nossa vida temos que orar. Mas em evangelizar nós temos que enfatizar as orações, irmãos. E a oração ela tem que ser antes do evangelismo,
durante o evangelismo, que nós podemos chamar as pessoas para orar, ou o grupo mesmo que está fazendo oração, ou você mesmo que está fazendo o evangelismo só, tem que chamar a pessoa, se você puder, para orar. E no final também do evangelismo, irmão, nós temos que fazer as orações, tá, irmãos? Então nós temos o versículo bíblico, né, João 15:15, que Jesus disse que sem ele nós nada podemos fazer, né? Nas orações, irmãos, nós devemos pedir sabedoria, discernimento e capacidade. Vamos ler aqui uma pequena nota com relação à oração, tá? Oração, muitas pessoas ignoram esse passo, mas ele é muito importante. A oração deve ser a base para tudo o que fazemos, inclusive quando o assunto é evangelização. Então, ore para que Deus te dê sabedoria em relação às palavras que você deve falar e na forma de abordar as pessoas. Ore ainda para que Ele coloque em seus caminhos pessoas desconhecidas que estão perdidas e não sabem como buscar ajuda. E por aquelas que você conhece e sabe que precisam ser evangelizadas. Peça ao Senhor capacidade para falar sem medo ou timidez e que Ele coloque as palavras certas na sua boca, tá? Então, irmãos, um dos principais obstáculos que nós devemos vencer é a nossa timidez, tá? Quando você tem medo ou timidez, você deve orar ao Senhor para que Ele venha tirar ou anular a timidez do seu coração e do seu ser, para que você venha pregar o Evangelho. Então, para fazer, devemos iniciar, tá? Temos que iniciar a fazer o trabalho de evangelismo na igreja. Então, finalizamos aqui, tá? E no horário certo, eu acho que eu passei um minuto já, tá? Então, vamos passar aqui a palavra para o nosso irmão Porfírio, tá? Obrigado a toda a igreja, tá? Pela oportunidade. Obrigado ao irmão Márcio pelo estudo, né? E sobre pregação. Neste momento nós teremos agora a divisões de classe.